Olá, muito bem a todos vocês que nos acompanham através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, o nosso podcast Cido Pantanal, e esse é o podcast especial que nós estamos fazendo entrevista com os ex-prefeitos de Nova Andradina, uma série de 4 entrevistas, e hoje nós vamos falar com ele, olha só. Ele, advogado, empresário, pecuarista, chegou em Nova Andradina em 1970 e em 77 já era o prefeito de Nova Andradina. Hoje nós vamos falar com ele, que tem 85 anos de idade, parece que o homem tem 30, o homem está num vigor físico, uma disposição incrível. Doutor Antônio Rosário Migliorini, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui e poder falar alguma coisa do que aconteceu em Nova Andradina e coisas de suma importância para aqueles que têm interesse em conhecer a história e saber o porquê de Nova Andradina. Por que Nova Andradina está assim hoje? Exatamente. Será que aconteceu o milagre para Nova Andradina estar assim e superar todas as lições do Vale, ou tem alguma causa especial? O que aconteceu para essa cidade estar assim hoje? Doutor Antônio, primeiramente um prazer enorme receber o senhor aqui nesse estúdio, no nosso podcast. Muito feliz por isso e conheço um pouco da história do senhor. E as pessoas comentam aqui, ó, quando foi prefeito. E quando o senhor foi prefeito de Nova Andradina, eu não sabia que era o senhor que era o prefeito, mas eu acompanhei um desses feitos. Eu era bem jovem, bem guri, o programa Cidade contra Cidade, que Nova Andradina foi campeã no programa Silvio Santos. Que ano que foi, doutor? Pois é, rapaz, é uma coisa que deveria ser relembrada sempre, principalmente nos aniversários. Verdade. Lembrar desse fato histórico que talvez não se repita mais, né, no futuro. Porque Nova Andradina, naquela época, ficou conhecida no Brasil inteiro. É isso, a cidade na época até pequena, né? E através de uma ação dos moradores, do prefeito, da população, ela se tornou conhecida no Brasil inteiro. Pois é. E o importante, veja bem, que essa viagem para São Paulo, onde nós levamos 3 ônibus lotados de pessoas para ir lá torcer, lá nos estúdios de Silvio Santos, né? Tinha uma torcida organizada. Cidade, né? Aonde ficar? Aí nós fomos lá para o estádio de Pacaembu. Ficamos nos alojamentos dos jogadores lá de Pacaembu, né? Que legal. É lá, né? E aproveitamos, veja bem, para visitar os lugares turísticos de São Paulo. Isso é muito importante para o nosso conhecer, povo, né? Então, fomos no Butantã, fomos no Zoológico, fomos no Museu Ipiranga. Veja bem, fomos também lá no Parque do Ibirapuera, onde está o planetário. Você já foi no planetário? Não conheço. Doutor. Pois é, rapaz. Ninguém devia deixar de dar uma passadinha lá no planetário, lá em São Paulo, sabe? Lá é como se fosse o nosso ginásio de esporte, que é redondo, mas umas 3, 4 vezes maior, sabe? Com uma cúpula muito alta, tudo azul parecendo o céu. E então, quando eles acendem aquelas câmeras lá, aquelas lâmpadas lá, entendeu? Então começam a aparecer as estrelas, começam a aparecer os planetas, a movimentação dos planetas. Né? Até isso, veja bem, o nosso povo teve a oportunidade de ir lá e assistir no planetário. Então foi uma viagem que teve o objetivo turístico, cultural e econômico. Por quê? Porque nós ganhamos um carro, velho, 0 quilômetros, 0 quilômetros. E o povo ainda não sabe disso. Então, doutor, parabéns a você por me entrevistar e perguntar desse fato, doutor, inusitado de Nova Andradina. Muito obrigado. Olha, é muita honra para nós aqui receber o senhor e falar desse assunto tão importante para a nossa cidade. Eu tenho dito aqui, doutor, o seguinte, que esse programa, a gente tá para fazer as pessoas virem aqui e falar quem tem história para contar, história bonita, história boa. O senhor tem histórias importante para contar para Nova Andradina, que o senhor é uma pessoa que participou e continua participando do desenvolvimento dessa cidade. Me fala uma coisa, como que se deu esse evento do programa Silvio Santos? Como se deu esse evento? Como que foi? Como que Nova Andradina chegou? Eu morei 15 anos em São Paulo. Lá, veja bem, eu cheguei na qualidade sem terra, na qualidade sem teto, sem dinheiro no bolso, sozinho, entendeu? E depois de 15 anos eu saí de lá com diploma de nível universitário, saí de lá com muitos imóveis, com fazenda e vim para cá. Para Nova Andradina. Vim para Nova Andradina. Por quê? Porque nós tínhamos 4 empresas lá em São Paulo, depósitos de materiais de construção. Né? O que você vê na Portal hoje aí, apenas o saldo que nós trouxemos de lá para cá, né? E a gente comprava madeiras aqui no estado, principalmente de Nova Andradina, né? E nessas viagens para lá e para cá, tomamos conhecimento do preço das terras. Eu comprei uma fazenda aqui na Escolinha, né?
E o tempo foi passando, comecei a investir o dinheiro aqui, depois vendi tudo que eu tinha lá e investi tudo aqui. Veio para Nova Andradina. A gente vendia um terreno lá e comprava 10 aqui. Meu Deus. A primeira coisa que eu fiz aqui é o que eu fazia lá em São Paulo, que eu construía também, né? Construía casinhas lá e vendia, sobrados e vendia, né? Eu comprei 2 quadras fechadas aqui entre a Santa Lúcia e a Juscelino Kubitschek, pertinho da Ivinhema aí, né? Então, diz que é o primeiro conjunto habitacional do Nova Andradina. Fui eu. Eu não sabia. Fui o pioneiro. Que construiu o primeiro conjunto habitacional. Na quadra de baixo eu construí casas geminadas. E na qual de cima, é o endereço desse isoladas. conjunto? Para quem não sabe, quem está acompanhando o nosso programa aqui, o nosso podcast, qual que é o endereço? O senhor falou mesmo ali na Avenida Ivinhema com a... Fica entre a Avenida Ivinhema e a Costa e Silva e entre a Santa Lúcia e a Juscelino Kubitschek. São 2 quadras. 2 quadras ali. 2 quadras ali. Doutor, quando o senhor comprou ali, que o senhor começou ali, era só essas 2 quadras ali? Não, tinha bastante gente já na Vila Operária, tinha. E tinha aquelas 2 quadras vazias. Porque a Vila Operária foi o começo da cidade, entre foi o mais centro, ali. eu escolhi aquele lugar porque era um vazio entre o centro e a Vila Operária. Então foi fácil de vender tudo depois, né? Embora, veja bem, eu tive problemas para vender, comecei a alugar em vez de vender, pelo seguinte, eu estava acostumado lá em São Paulo, construir e vender pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, Sim. que era financiado. Quem tivesse, veja bem, poder de pagar uma prestação igual ao aluguel, já tinha sua casa própria. Lá era assim. E vinha aqui, tudo era diferente, não era mais daquele jeito. Por quê? O poder econômico, né? Impedia que a pessoa comprasse a sua casa própria através daquele sistema financeiro de habitação, através da Caixa Econômica. Porque aqui não havia agência da Caixa Econômica. Deixa eu fazer uma pergunta Esse foi o para o problema. senhor. Do empreendimento até se tornar o prefeito foi 7 anos. Não, foi bem menos, né? Foi menos, né? É, sim. Eu veja bem, comecei... Empreendimento não, da chegada, né? Eu vim para cá mais ou menos em 1973. Embora em 1970 eu já tinha uma fazenda aqui, já tinha imóveis, já tinha adquirido. Eu tinha construído alguma coisa aqui na cidade, já tinha investido aqui, né? Já tinha investido. Aí alguém chegou e falou, esse jovem, esse rapaz pode ser o prefeito de Nova Andradina. Pois é, aí então o Alcides Menezes de Faria, né? Meu guru político, né? O Alcides Menezes. Daquela época, né? Me chamou lá assim, olha, você pode ser o prefeito desta cidade aqui. Eu falei, eu? Eu nunca pensei nisso, isso não está escrito no meu destino. Não está escrito, né? Agora, se vocês quiserem um administrador, eu coloco meu nome à disposição. Mas de política eu não entendo nada. E como eu não entendia, e também não tinha bases políticas, eu sabia que se eu fosse me candidatar, sozinho eu não tinha condição de me eleger, tinha que contar com o grupo de apoio, tinha que né? ter, né, a base ali. Aí eles acharam interessante, né? Falaram assim, não, você tomando conta da parte administrativa é o suficiente, deixa a política por nossa conta. E vamos para a disputa. Pois é, foi assim que aconteceu. Aí o senhor se tornou prefeito de 77 até 81. Até 81. Falar um pouco do mandato do senhor. Aí o senhor falando dessa obra que o senhor fazia, dessas construções, o senhor buscou a Caixa Econômica para Nova Andradina. O senhor pois viu que é, o povo daí precisava. veja bem, eu fiquei muito revoltado porque Nova Andradina, Ivinhema, Batayporã, todas as cidades aqui da região não tinha agência da Caixa Econômica e não tinha também esse direito de ter sua casa própria. Entendeu? Aí eu fiquei muito revoltado. E eu não podia fazer nada. Não tinha então a primeira coisa que eu fui fazer, quando fui eleito prefeito, fui ir até Cuiabá. Falar com o presidente da Câmara, da Caixa Econômica, né? E expliquei para ele tudo. Cuiabá ainda era a capital. Cuiabá era a capital do Estadão, né? Mato Grosso, né? Ele falou, vamos fazer um estudo, etc, estava difícil para lá e para cá. Aí foi outra vez lá. Olha, nós damos um terreno para vocês no centro de Nova Andradina para vocês construírem uma agência lá. Falou, Aí abriu os olhos, que se interessou, né? Tem apoio. E depois de construída a agência da Caixa Econômica aqui, então começou o financiamento da casa própria. Houve uma explosão da construção civil. Ô, doutor. Agora eu faço a seguinte pergunta para você. Se o prefeito de Ivinhema tivesse feito a mesma coisa que eu fiz, a Caixa Econômica não teria ido para lá? Com certeza. Com certeza. E a minha pergunta que eu vou fazer para o senhor é o seguinte. Diz que nessa época Nova Andradina era menor que Ivinhema. Era mais ou menos... em população. Nova Andradina tinha menos gente que Ivinhema. Nova Andradina tinha só campo,
Nós temos um pouco de terra fértil na beira do Ivinhema, o resto do campo. Campos. Lá em Ivinhema, tudo terra boa. Agricultável, terra né? boa, né? E lá tinha muitas serrarias. Nós tínhamos lá umas 15, 20 serrarias. Nós tínhamos só meia dúzia aqui. Então lá entrava mais ICM. População, mais ICM. O município tem participação no ICM, né? Lá também a população era maior de Nova Andradina. E recebia mais FPM, porque a União paga, aliás, é a maior arrecadação da prefeitura, é o FPM, né? É um fundo que a União paga para os municípios. Eles recebiam mais do que a gente por ter mais gente lá. Né? E depois, com o tempo, mudou esse negócio aí. Agora eu faço a pergunta para você. Quero você ver se você é bom nisso daí, né? Por que tudo mudou? Se Nova Andradina, veja bem, estava atrás de Ivinhema e depois passou na frente de Ivinhema. Por quê? Doutor, eu vou falar da história, né? Os investimentos e esse conhecimento técnico, porque eu fiquei sabendo que quando o senhor ganhou a eleição, para o senhor assumir, o senhor foi fazer um curso de administração pública, é verdade? Isso daí ajudou muito, veja bem, né? Infelizmente, os prefeitos, né, não se preocupam com isso, mas, veja bem, tem algumas coisas que acontecem na administração, né, que dependem de conhecimentos especiais. Sim. E isso o prefeito deveria ter, né? São aqueles conhecimentos que norteiam a organização de uma cidade. Então, eu dou um exemplo para você da importância desse curso, que eu coloquei em prática. Não é qualquer prefeito que coloca, não. O senhor foi lá, fez o curso e chegou pronto para Lá eles administrar. diziam o seguinte, ó, você tem que pegar a receita do município e dividir em 3 partes. Isso é. Uma parte você destina a salários. A outra parte a despesas gerais. E a outra parte, ou seja, outro 1/3, né, a investimentos. Eu coloquei isso em prática, certo? Coloquei. Né? Então, o resultado foi positivo, porque na época eu investi 36% da arrecadação em obras e compra de equipamento. Né? Mas não é somente isso que eles ensinaram lá. Ensinaram também, por exemplo, como se numera as casas da cidade. Essa numeração que tem nas nossas casas hoje. Toponímica, chama assim, essa numeração toponímica, né? Toponímica. Eles ensinaram lá, toponímica. Eles ensinaram lá que a numeração nunca pode começar no bairro e ir para o centro. Tudo errado. Tem que começar do centro e ir para a periferia. Tem que começar de um lugar conhecido e para o menos conhecido. O lugar desconhecido. Assim que eles ensinaram lá, né? Ensinaram mais o seguinte, ó. Numa avenida, numa rua, você pode colocar diversos nomes em trechos. Nunca haver repetição. E aqui nós temos milhares já de números repetidos nessa Avenida Rio Brilhante mesmo. Que confunde, né? Que começa lá na Pastor Júlio Pereira Alencar. Quando chega aqui perto de 3.000, cai para 0. E depois começa a crescer outra vez. À medida que vai crescendo, você vai repetindo os números que já estão nas outras casas lá. Isso dá um problema sério no futuro. Né? Mas não é somente isso. Apenas algumas coisas, eu estou dizendo, né? Sim, sim. Eu não vou alargar muito, não, porque não temos tempo para isso daí. Uma coisa que ensinaram lá, Pode que falar, eu disser para você agora, veja bem, que tem muita importância, você parece que não vai acreditar. É com relação à construção de pontes. Ensinaram lá. Até isso eles ensinaram. Até isso, né? São dicas que o prefeito tem que ser um fiscal. Ele não vai construir, mas ele tem que estar olhando. Tem que ter conhecimento. Está certo, está errado, né? Eles ensinaram lá que tão importante quanto a construção da ponte em si são as asas. O que são as asas da ponte? São aquelas abas que chegam de um lado e depois saem dos outros, entendeu? Mas será que tem que importância isso? Se não tivesse importância isso, essa ponte no anel rodoviário, que caiu 2 vezes, gastamos um dinheirão, você entendeu? Entendeu? Gastamos um dinheirão. Se eles tivessem esse conhecimento, não teria acontecido isso daí. Sabe por quê? Porque na Avenida José Heitor, naquele mesmo canal, naquela mesma nascente, tem uma ponte. Então, saindo da José Heitor, você passa por cima dessa ponte e chega até lá o anel rodoviário. Né? Essa ponte foi construída na minha época, com todas as enchentes, entendeu? Enchentes que derrubaram aquela estrutura metálica que fizeram lá, de concreto, etc, etc. Não derrubou essa ponte. Por quê? Por causa das abas bem feitas. De construir. Das abas bem feitas. Projeto, né? Isso são coisas que eles ensinaram lá de suma importância para uma administração. Aliás, eu fui o único prefeito que fiz esse curso aqui na Nova Andradina. Não sei se em outros lugares fizeram, né? Mas eu me preocupei. Que bacana, que porque legal. eu tinha conhecimento, porque eu tenho curso de administração também, né?
Eu tinha conhecimento de administração, mas achei que tinha alguma coisa especial na administração pública. Aí eu me preocupei. Eu fui lá e perdi todo aquele tempo lá em Cuiabá, fiquei lá, entendeu? E depois botei em prática na administração. É isso daí. Doutor, uma outra coisa que as pessoas comentam muito a respeito na época da administração do senhor são as regionais, que vieram para Nova Andradina e, de acordo com a população, eles falam que Nova Andradina ela segurou essa sustentabilidade para crescimento através disso. Pois é, naquele tempo, já bem, eu ia muito a Brasília para resolver problemas, entendeu? E conseguir recursos, né? E eu notava que Brasília estava crescendo mais que Goiânia, que é a capital de Goiás. Falei, mas por quê? Que Brasília está crescendo mais do que Goiânia? Cheguei à conclusão que era por causa das regionais, ou seja, dos ministérios, entendeu? Que estavam sendo levados para lá, que atrai, veja bem, de uma forma ou de outra, investimento e pessoas, né? Aí, então, eu comecei a trabalhar para trazer as regionais estaduais e federais para cá. Então, todas essas regionais que você vê aí é da minha época. A Caixa Econômica é um exemplo disso. Vamos falar delas para a população que não conhece, quem chegou na Andradina. O que é regional, né? O que é regional? E quais são? Vamos falar delas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, não vamos falar em todas, mas algumas delas para ter uma noção, né? Por exemplo, a agência estadual. Onde a arrecadação do imposto, do ICM. O cara precisa emitir uma nota, o gado, então vai lá. Nós temos a Agenfa, mas nós temos a regional. O que se não se resolve na Agenfa, você resolve na regional. Não é como em Viema, que só tem a Agenfa, não tem a regional. Agora você pensa numa empresa, entendeu? Que vai se instalar aqui ou lá em Viema. Em Nova Andradina, se eu tiver um problema com o ICM, eu vou resolver na Agenfa. Não conseguir, eu vou na regional. Mesmo assim, na Receita Federal. Nós temos a Agenfa da Receita Federal, mas também temos a regional, né? Assim também nós temos a regional da educação, a regional da saúde, a regional da segurança, etc, etc. Consegui, na época, a regional do IBGE, porque eu achava que era muito importante para a gente estar junto aí naquela contagem que eles fazem da população, né? Então, conseguimos, foi instalado. Havia época que tinha que pagar até aluguel para os gerentes, entendeu? Vim para cá porque não queria vir. A gente teve até isso aí também, né? Mas depois vieram outro prefeito, não deram atenção ao IBGE daqui, aí ele foi para Naviraí, perdemos ela. Doutor, voltando num assunto aqui, Nova Andradina, ela comemora agora 64 anos no dia 20 de dezembro. Mas só para a gente relembrar as pessoas que não sabem aqui, Nova Andradina, até ela se tornar esta cidade, ela era de Rio Brilhante, depois Bataguaçu, aí que desmembrou. Que aí ela fez a fundação no dia 20 de dezembro e a emancipação, a desmembramento no dia 30 de abril. É isso. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. A gente, no início, nós tínhamos só Rio Brilhante, dependíamos muito do Rio Brilhante. Tínhamos que fazer compra em Rio Brilhante. Imaginou a distância? E depois começou o desmembramento, né? Eu estou vendo aqui que na administração do senhor aqui tem alguns destaques importantes nesta cidade que o senhor tem uma participação importante como administrador. Ginásio de esporte. Pois é. Por que nós fizemos ginásio de esporte dentro da cidade, no centro da cidade, no lugar onde todo mundo pode ser visto de fácil acesso? Por quê? Porque, veja bem, você pensa no futuro. Naquela época, eu pensava no futuro, pensava numa Nova Andradina pujante, entendeu? E tínhamos que fazer alguma coisa para atrair a atenção de todos, sim, como fizemos no programa Compra Cidade, que nós ganhamos um veículo 0 km, né? Muito bem. Se vem, veja bem, alguém de fora, passa aqui numa cidade e veja uma obra como esta aí, que é uma obra pomposa, é o maior espaço coberto da época, você entendeu? Não é o espaço coberto, entendeu? Pô, Nova Andradina está crescendo. Nova Andradina está ficando pujante. Eu vou vender o que eu tenho lá no Paraná, lá em São Paulo, e vou investir aí porque eu vou ter retorno. Foi esse o objetivo. E o objetivo principal também, que é um dos principais também, seria um local polivalente. Não se destinaria só a esporte, né? Mas também fazer reuniões, concentrações, shows. E nós não tínhamos espaço desse tipo naquela época. Tem uma outra coisa aqui, que, por exemplo, Nova Andradina, até bem pouco tempo, era uma cidade conhecida como tipo capital do boi, né? Nova Andradina era mais pecuária do que agrícola.
E o parque de exposição também, o senhor estava lá. Pois é, uma outra coisa, veja bem. Pensa bem, né? Se em vez de construir o parque de exposição aqui, tivesse sido construído lá em Vinhema, era um ponto a mais para Vinhema. Né? Como eu citei, se em vez de construir a Caixa Econômica aqui, tivesse construído lá, então lá ia crescer mais que Nova Andradina. E tem uma outra coisa muito importante, que eu já falei da usina de álcool. Isso, está aqui. Eu vou Não falar sei se eu daqui a- falei, Não, vamos falar daqui a pouco. veja bem, a usina de álcool teve uma importância enorme. Chavante, né? na Chavante, época. você entendeu? Naquela época, Como que era? Explica para nós, para a população, porque às vezes a pessoa vê, tem usina. Como que foi trazer essa usina para Nova Andradina? pois é, na época, veja bem, o governo federal lançou um programa aí do Proálcool, né? Estava muito difícil comprar petróleo, né? Vamos fabricar álcool, né? Né? O problema é a cana, que dá um problema no meio ambiente, esse negócio todo aí, mas a gente tem que engolir muitas coisas porque são necessárias, né? Eu vi a importância da usina de álcool aqui na Nova Andradina. Então, da região toda aqui que você conhece, a primeira usina de álcool foi aqui em Nova Andradina. Nova Por quê? Andradina. Porque nós fomos atrás de pessoas que tinham interesse em implantar uma usina de álcool, né? Mas a maioria dessas empresas queriam doações de 200, 300 alqueires de terra. Muita terra, né? Nós conseguimos 100 alqueires de terra aqui na Gato Preto. E estava quase fechando o negócio já, e surgiu a Amor Andrade e resolveu fazer eles mesmos aquela destilarias aí, a Chavante, né? E isso daí trouxe muita gente para cá. Isso daí Começou a fomentar. aumentou a população, aumentou também a arrecadação em termos do FPM, que é baseado no número de habitantes, do município. conforme eu falei, entendeu? Mas não foi somente isso daí. Também houve muito trabalho, muita prestação de serviço. Aliás, até hoje tem muita gente ganhando dinheiro. Isso aí é uma empresa monstruosa. Monstruosa. Empresa monstruosa, Enorme. entendeu? Mas começou naquela época e foi por este motivo, veja bem. Se essa usina de álcool tivesse ido lá para Vinhema, seria mais um motivo para eles lá, né? Se o nosso parque de exposição tivesse ido para lá, então seria, talvez, Vinhema ali do Vale, não Nova Andradina hoje. Doutor, um prefeito de Nova Andradina que chegou, ganhou a eleição sem ter grupo político. Como é que administrou essa cidade? A gente fazendo as coisas justas, entendeu? Como é que era e deixando a Câmara, o barco como é que era correr, o grupo? e deixando o barco correr, entendeu? Pelo fato, veja bem, de eu querer colocar o homem certo no lugar certo na prefeitura, eu tive que apostar nos adversários que eu tinha na prefeitura. Mas como o meu objetivo era administrar e não fazer político, eu peguei essas pessoas que foram adversários, né, e coloquei o homem certo no lugar certo, de acordo Tem com a sua competência, aptidão. fica aqui. Se não tem, fiquei, e eram pessoas que já tinham estabilidade, que eu não podia também dispensar. Tem essa outro lado da questão aí, né? E isso daí desagradou muito meus companheiros, aqueles que me apoiaram, aqueles que me elegeram, eles que me elegeram, né? Chegou numa época que veio um vereador lá dizendo o seguinte: olha, você colocou esse cara aí, esse cara é adversário, você tira ele daí, senão você não conta mais comigo. Pressão Olha aí. mesmo. Então, mas veja bem, eu mandava os projetos para a Câmara, né? Quando eles rejeitavam, só para ser contra, que eu tinha só 3 vereadores na Câmara, né? Minoria mesmo. Eu colocava nos jornais, na rádio, que eu não podia fazer, por exemplo, no caso do ginásio de esporte. Eu não ia construir mais o ginásio de esporte, porque os vereadores votaram contrário ao projeto, né? Aí a população caía em cima dos vereadores. Aí em cima dos vereadores, né? Aí não tinha Depois jeito, eles né? vinham e falaram: não, manda o projeto lá que vamos estudar novamente. E Analisar. aprovaram. E foi assim a administração. Ai, que bom. Foi assim, entre tapas e beijos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aí o senhor concluiu o mandato em 81, né? 81. E de lá para cá, o senhor falou: não vou mais mexer com política, não vou mais me disputar como prefeito. O senhor não quis. Não, veja bem, eu fui vice do Ortega, né? Fui vice do Ortega. O senhor né? foi vice dele também, é Ortega, verdade. Pois é, o tempo foi passando e, como eu não tenho esse dom político, né? Eu achei que não deveria disputar mais, né? Mesmo o senhor sendo prefeito 4 anos, o senhor continuou com o pensamento firme que o senhor era um administrador, mas um político, o senhor não era o
o que a população, o que no caso os grupos precisavam, né? Pois é, veja bem, para eu me eleger, eu teria que agregar a um grupo político, né? Um grupo político que já tivesse base, tivesse um bom lastro, né? Eu costumo dizer que quem ganha uma campanha eleitoral não é o melhor, o mais honesto, o mais justo, o mais capaz. Infelizmente, né? Infelizmente. Acontece como acontece numa guerra. Numa guerra. Numa guerra não é o general mais honesto, mais capaz, mais eficiente que ganha. Ganha aquele que tiver o maior exército. Assim acontece numa campanha política. Realmente, verdade. Então, isso daí é que é o problema da política, viu? Se não tivesse esse problema sério, que é, inclusive tem que injetar dinheiro na campanha, tem que comprar pessoas, Encarece tudo, tem né? que ter muitos cabos eleitorais, tem que ter ferramentas, tem que ter todos aqueles meios para levar a sua imagem linda, bonita para o eleitor, para o eleitor, né? Senão você não consegue se eleger. Então, doutor, o senhor quando assumiu, quando chegou em Nova Andradina, lógico, quando o senhor deixou o estado de São Paulo e veio para Nova Andradina, o senhor, um visionário, tinha uma imagem de que isso aqui poderia se tornar. E chegou a essa cidade que nós estamos vendo hoje. O que o senhor fala para quem está chegando em Nova Andradina hoje, quem chegou recente, para o Quistão, como que o senhor acha que essa Nova Andradina vai ser daqui 10 anos? Pois é, veja bem, por que eu saí de São Paulo, principalmente? Porque lá é um ar poluído, portanto você, se viver lá, vai morrer antes do tempo. Lá é um lugar sem segurança, portanto você está sujeito a ser assaltado a qualquer hora, ser sequestrado, você entendeu? Saí de lá com meus filhos pequenos, né, todos pequenos, né? Estão aqui até hoje comigo, né? E naquele tempo eu era jovem, tinha uns 45 anos, na flor da idade. Flor da idade. Na flor da idade. Você está na flor da idade, né? Obrigado. Existe uma época na vida que você se torna mais produtivo. Sim. E é justamente nessa época que eu citei, de 40, 50 anos, em que a experiência adquirida anda de mãos dadas com a força de vontade. Foi nessa época que eu fui prefeito, entendeu? Muito bom. E eu pensava em fazer de Nova Andradina uma cidade pujante, né? E hoje, graças a Deus, nós temos aqui em Nova Andradina, veja bem, um bom serviço médico, quase todas as especialidades que nós temos aqui em Nova Andradina, né? Coisa que cidade nenhuma aqui na região tem. Na educação, da mesma forma, várias faculdades, etc., entendeu? E o que eu pensava de Nova Andradina era isso que está acontecendo hoje. Porque eu vim de São Paulo, eu sabia que era possível crescer e ter todos esses benefícios que eu citei. Que bom, hein? Olha só. A pessoa veio do estado de São Paulo para ajudar no desenvolvimento de Nova Andradina. É o que eu sempre falo aqui. Nova Andradina é uma cidade acolhedora, né? As pessoas chegam, elas se abrem, as pessoas recebem as pessoas aqui de braços abertos, que é o caso do senhor, por exemplo. Chegou, a população entendeu que poderia ser o prefeito de Nova Andradina, foi o prefeito. Tem um fato histórico, as pessoas lembram até hoje da sua administração. Isso é bom. E eu tenho, assim, acompanhado, eu tive vereador 4 anos, fui presidente da Câmara, pessoas comentam só coisas boas a respeito da sua administração, sabia? Muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz em ouvir isto, de que ainda existe gente que se lembra da nossa administração e dos benefícios que nós trouxemos para Nova Andradina. E esse programa de hoje é para trazer a memória a todos aqueles que já conhecem e lembram, e para mostrar para quem não sabia, não conhecia, porque de repente a pessoa encontra o doutor Antônio na Caixa Econômica, não sabe que foi o doutor Antônio que conseguiu trazer essa Caixa Econômica para Nova Andradina. Eu estou falando de encontrar na Caixa Econômica, porque eu já vi o senhor diversas vezes na Caixa, ele se encontra por ali, então isso é importante as pessoas saberem. É uma cidade de 64 anos, é uma jovem cidade, né? E que as pessoas passam por aqui e contribuem para que essa cidade continue pujante. E o senhor é uma dessas pessoas que passou por aqui, tantos outros que estão passando por aqui, que estão ajudando a contribuir para que essa cidade tenha dias melhor. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, o senhor falou, está com 85 anos, o senhor está muito ativo na vida da cidade, o senhor empreende, o senhor é pecuarista, o senhor é advogado, o senhor continua fazendo para essa cidade o que ela sempre quis, que alguém ajudasse a cuidar dela.
É isso aí. É isso daí. Doutor Antônio, prazer enorme falar com o senhor. Uma satisfação. Deixar o senhor bem à disposição. Alguma coisa mais que o senhor queria relatar aqui para essas pessoas, contar para esse público que está nos acompanhando? Bem, apenas eu queria agradecer o telespectador, né, todos aqueles, principalmente da minha época, que confiaram em mim, votando e me acompanhando, né, lembrando das coisas boas que aconteceram naquela época, né, e agradecer também, em nome do nosso Criador, entendeu? Essa oportunidade que eu tive de dar parte da minha vida a favor de Nova Andradina e do nosso povo. Agradecer a você também. Obrigado por essa oportunidade. Que é isso? Eu que agradeço ter o senhor aqui para nos ajudar a contar essa história tão bonita de Nova Andradina e bonita que o senhor ajudou a criar. Parabéns. Vou cantar parabéns para Nova Andradina, né? 64 anos. Cido Pantanal, aqui onde o fato acontece.